Olá, tudo bem? Eu sou o Tiago e nesse vídeo nós trataremos da formação do cânon do Antigo Testamento. Mas antes disso, vamos para a nossa vinheta? Um dos assuntos mais interessantes que envolvem o surgimento da Bíblia, seja do Antigo ou da Bíblia cristã como um todo, é a formação do cânon. A palavra cânon, ela remete a um conjunto de livros reconhecidos como palavra de Deus, né? A palavra cânon vem do grego e originalmente cânon era uma regra uma regra de medida, uma régua, como essa que nós temos e usamos na escola. E com o passar do tempo, o termo passou a ser usado para medidas padrões. Então, o cânon ele envolve a ideia de algo que é padrão, que é reconhecido como norma para alguma coisa. No caso da discussão do cânon, o cânon se refere a uma lista de livros que são reconhecidos como inspirados por Deus. Eu acho que é importante dizer esse elemento aqui. A igreja cristã, ela herda o cânon do Antigo Testamento do judaísmo palestino. E aí já tem uma diferença, porque o judaísmo, na verdade, ele foi um movimento bastante diverso, de bastante diversificado. Talvez até a gente devesse falar de judaísmos no plural. O próprio cristianismo, né, quando a gente fala de cristianismo no século I, é quase um anacronismo, né? O que a gente chama de cristianismo, na verdade, era uma das seitas judaicas, uma das seitas do judaísmo, assim como havia os saduceus, os fariseus e os essênios. Então, um primeiro dado é que havia algumas diferenças entre os diferentes judaísmos em relação à extensão do cânon. A extensão do cânon. Os cristãos, especialmente os protestantes, vão basicamente aceitar o cânon palestinense, o cânon associado à terra de Israel, que é o cânon mais curto que nós temos na nossa Bíblia, de 39 livros. Os outros livros deuterocanônicos presentes na Bíblia católica são livros basicamente associados ao judaísmo de Alexandria, no Egito, que tinha um cânon mais amplo. Um cânon mais amplo. Essas diferenças elas não são tão significativas, tão importantes. Porque os livros deuterocanônicos ou apócrifos, eles são livros bastante interessantes, especialmente da perspectiva histórica. Eu já comentei em um dos nossos vídeos que esses livros fizeram parte da Bíblia cristã até o advento do fundamentalismo no século XX. A partir do século XX que eles vão ser retirados das Bíblias protestantes por causa do movimento fundamentalista, né? O próprio Lutero diz assim, não, eles podem estar lá presentes, mas eles devem ser lidos simplesmente como livros históricos. E aí, para o período interbíblico, aí a partir do século II, século III a.C., até o século I a.C., os livros deuterocanônicos são muito importantes na perspectiva histórica, especialmente, por exemplo, o primeiro e o segundo Macabeus, e eles têm histórias muito interessantes lá, como o martírio dos 7 irmãos e a sua mãe, na época da perseguição realizada por Antíoco Epifanes IV. Então, para começo de conversa, assim, nós não precisamos ter medo desses livros, e talvez a designação de apócrifos não seja a mais indicada, porque apócrifo é uma coisa espúria, uma coisa, né, oculta, escura, né? Talvez a designação católica seja mais interessante, né? Deuterocanônicos, né? O segundo cânon. Mas o fato é que nós protestantes, já desde o século XX, nós temos um cânon do Antigo Testamento que é idêntico ao da Bíblia hebraica. Mas, como nós vimos, ele tem uma disposição diferente. Em termos de canonização, muito provavelmente o Antigo Testamento ele foi canonizado conforme a ordem descrita presente na Bíblia hebraica. O primeiro conjunto que foi canonizado, reconhecido como palavra de Deus, foi a Torá, o Pentateuco, e é lógico, porque foi assim,
são os escritos fundantes da religião do Antigo de Israel, são, né, o Pentateuco, 5 primeiros livros do Antigo Testamento, são eles que dão as normativas e o fundamento daquilo que vai se tornar o judaísmo, e que esse bloco, ele é o mais antigo canonizado, também é evidenciado pelo fato da religião dos samaritanos, né, que nós comentamos também em outro vídeo aqui. Os samaritanos só reconhecem como escritura sagrada uma versão um pouco diferente do Pentateuco, que é chamado de Pentateuco samaritano. Então, o primeiro dado que nós temos bastante seguro é que o Pentateuco é o primeiro bloco que foi canonizado. Seguindo-se daí os livros proféticos, né, conforme os profetas, conforme a Bíblia hebraica, os profetas anteriores e os profetas posteriores, seguindo-se a partir daí os escritos, que se tem daí os livros mais recentes, né, na formação do Antigo Testamento. Então, muito provavelmente, o Antigo Testamento ele foi canonizado nessa ordem. Torá, profetas anteriores e posteriores, e a partir daí os escritos, até formar todo esse conjunto que nós temos como Bíblia Hebraica ou Antigo Testamento. Quando se deu o processo final de canonização? E aí é bastante debatido entre os estudiosos. Para alguns, essa decisão final de canonização, aí, o fechamento do cânon, se deu no século I, especialmente no Concílio de Jâmia, que foi numa cidade marítima lá da Palestina, mais perto do final do século I, ali pelos anos 80 e 90. Mas eu concordo com os estudiosos conservadores que muito provavelmente o cânon do Antigo Testamento ele já estava mais ou menos fechado ali no século II, III antes de Cristo, quando se dá o surgimento de todos os livros presentes no Antigo Testamento. Muito provavelmente na virada do século I antes de Cristo para o século I depois de Cristo, o Antigo Testamento ele já estava formado como nós o conhecemos e reconhecidos como escritura inspirada por Deus, todos os 39 livros presentes no Antigo Testamento da Bíblia Hebraica. Lógico que alguns livros ainda tinham discussão, como o livro, por exemplo, de Cantares de Salomão. Esse é um livro que ainda os estudiosos vão debater ainda, porque ele trata, né, como nós observamos aqui anteriormente, né, basicamente de uma relação amorosa, da relação da vida sexual de um homem e uma mulher. Então, alguns rabinos tinham problemas com esse livro, alguns fariseus tinham problema. Mas o status canônico desse livro, por exemplo, nunca foi seriamente questionado. Então, muito provavelmente, o cânon do Antigo Testamento ele já foi fechado, basicamente, no final do século, antes do século I antes de Cristo. E esse cânon que foi fechado é os 39 livros que nós conhecemos sem os livros deuterocanônicos, que vão estar mais associados ao judaísmo da diáspora, especialmente ao judaísmo de Alexandria. Quais foram os critérios de canonização? São basicamente o critério da autoridade. Esse livro ele traz a autoridade de Deus, por quem ele foi escrito. Então, vários livros foram associados a Moisés e outros personagens, né? Esses livros são reconhecidos por todas as comunidades, sim ou não? Se são reconhecidos no geral como palavra de Deus, eles são livros canônicos. Um outro critério muito importante foi o critério da ortodoxia. Esse livro ele contradiz alguma coisa que já está estabelecido na fé do povo de Deus? Não. Se não contradiz, ele é reconhecido como canônico. Mas, acima de tudo, a gente precisa entender a ideia de que os textos bíblicos eles falam por si próprios. Os textos bíblicos eles testemunham a sua inspiração, o fato deles serem palavra de Deus. E esse é o elemento central do processo de canonização. Os próprios livros testemunham que são palavra de Deus e por isso devem ser acolhidos na comunidade de fé como palavra de Deus. E o próprio conceito daí de aliança, né, implica que haja um bloco literário que seja o garantidor dessa aliança. Por isso que vai surgir essa ideia de cânon. O cânon do Antigo Testamento ele é simplesmente, na verdade, o tratado de aliança de Deus
com o povo de Israel. Mas não só o Pentateuco, todo o Antigo Testamento como um todo. Por isso que vai surgir também, a partir disso, um Novo Testamento. Uma nova aliança, ela implica um outro conjunto de livros que vão validar essa aliança. Então, a própria ideia de antiga aliança e nova aliança, que são as divisões que nós fizemos entre Antigo e Novo Testamento, elas já apontam para a ideia já de dois cânones. E vale enfatizar, como eu já enfatizei em um dos nossos primeiros vídeos, que nós cristãos recebemos um cânon já fechado da comunidade judaica, do judaísmo tardio, e esse cânon é aceito por nós como palavra de Deus, no mesmo status do cânon do Novo Testamento. Mas lógico que daí nós interpretamos o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento, na perspectiva do Novo Testamento. Gente, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.